Muito bem. Curso Prática de Atendimento Fraterno na Casa Espírita, nós preferimos aí diminuir o nome para curso de diálogo fraterno, algo mais simples e que representa a mesma ideia. Essa é a aula 1, baseada então em fundamentação. Em que se fundamenta o diálogo fraterno? Qual que é a base dele? Bom, em que se fundamenta o diálogo fraterno, tanto na casa espírita quanto no nosso dia a dia? E isso é importante porque muitas vezes as pessoas acham que o diálogo fraterno tem que ser feito só dentro da casa espírita. Não. Você pode fazer no trabalho, você pode fazer com os seus familiares, você pode fazer com um amigo, você pode levar o evangelho para onde você quiser, não é verdade? Então, segundo o livro Orientação ao Centro Espírita, da FEB, CFN, FEB é a Federação Espírita Brasileira, para quem ainda não teve contato com a sigla, e CFN é o Conselho Federativo Normativo. Depois eu vou falar mais sobre ele. O diálogo fraterno no Centro Espírita é o conjunto de atividades que visa o esclarecimento, atender adequadamente as pessoas que buscam e frequentam o centro espírita, visando obter esclarecimento, orientação, ajuda e assistência espiritual e moral. Então, o diálogo fraterno, ele envolve a ação de você abordar a pessoa, de você procurar entender o que se passa com ela, de você utilizar o seu conhecimento dentro da doutrina espírita, dentro do Evangelho do Cristo, para conseguir abordar temas que às vezes a pessoa não tem condições de conversar nem com seus familiares, por vergonha, por medo. O diálogo fraterno, ele não é um confessionário. Porque no passado as pessoas buscavam um religioso para falar sobre seus problemas, seus chamados pecados, e ela recebia uma sentença de número de orações e era essa a solução. Uma solução que, na verdade, nem sempre conseguia modificar o estado daquela alma em perturbação para melhor. Então, ó, a Federação Espírita Brasileira foi fundada em 1884, bem antiga. É uma entidade de utilidade pública que constitui-se na mais importante e influente organização representativa do Espiritismo no Brasil e em quase todos os países em que o movimento espírita está presente. E isso é importante da gente entender, porque a Federação Espírita ela tem o propósito e a função de unir os centros espíritas ao redor de todo o país, assim como existe Federação Espírita Americana, Federação Espírita nos países da Europa. Então não tem só aqui, tá? Através de expoentes espíritas notórios, ou seja, conhecidos, principalmente o Dr. Bezerra de Menezes, que foi um dos presidentes, né? A FEB logo consolidou no Brasil a formatação do espiritismo enquanto religião. No início, quando o espiritismo estava sendo codificado, havia um receio de se chamar espiritismo de religião. E o motivo era a associação que era feita com os erros das religiões do passado. A França vivia o materialismo e era muito complicado você falar de religião para um povo que estava muito machucado com as crueldades feitas em nome da fé. Então, no começo não era. No começo o espiritismo era ciência e filosofia. Mas chegou num ponto que Kardec falou, não tem como. O espiritismo é uma religião. Porque a religião, ela reconecta o ser ao Criador. E quando a gente vai estudar o Espiritismo, não tem nada dentro dele que não nos coloque de encontro ao Criador. Tudo. Tudo nos apresenta a amorosidade de Deus, a misericórdia de Deus, a justiça de Deus. Portanto, é sim uma religião. Não no conceito dogmático da coisa. Ou seja, não nos rituais, não na aparência exterior, mas na sua profundidade de entendimento.
Em diversos países, a federação fornece amplo apoio a médiuns, palestrantes e outras organizações espíritas, publica e traduz livros na temática e promove ações de caridade. Então, a Federação Espírita tem essa função de divulgar, de unir, mas não é uma função fácil. Não é fácil. Se vocês olharem aqui em Taubaté, as casas espíritas têm uma grande deficiência: a de estender a mão uma para a outra. Isso que está ocorrendo aqui hoje, que vocês estão vivenciando, que é uma casa abrir a porta para outros de outras casas e não querer obrigar vocês a permanecerem, mas falar, vocês podem levar esse conhecimento, esse aprendizado para outros lugares e distribuir isso, ajudar suas casas a crescerem, poucas fazem. Poucas fazem. Eu vivi experiências em que, quando eu divulgava sobre trabalhos de outras casas, uma dirigente veio para mim e falou assim: por que você está falando de outras casas aqui? Não quero que fale de outras casas aqui. Mesmo quando tinha trabalhadores daquela casa trabalhando nas outras casas que eu mencionava. Mesmo quando os trabalhos deveriam estar conectados, mas na verdade, por orgulho, estavam separados. E cabe a vocês levarem essa semente. Para onde vocês estão? Unindo corações. Porque nós não trabalhamos para casa espírita nenhuma. Nós trabalhamos para Deus e para Jesus. O CFN que vocês viram lá é o Conselho Federativo Nacional. Eu falei normativo, mas é nacional. Criado em consequência do Pacto Áureo, é o órgão de unificação e da organização federativa da Federação Espírita Brasileira. E ele tem um propósito interessante. A sua função é, na representação do movimento espírita brasileiro, exercer funções deliberativas, normativas, orientadoras, coordenadoras e supervisionadoras. Então você imagina assim, você quer criar um novo trabalho, você quer criar um grupo de passe, você quer criar um grupo de atendimento fraterno. Esse CFN tem essa função de criar normas para que você tenha um certo padrão, porque senão cada um faz de um jeito, daqui a pouco você vê o espiritismo saindo fora do seu foco principal. Mas esse padrão ele não pode ser rígido, isso é importante. Porque tem algumas casas que trabalham na ideia de rigidez, de não pode sair uma vírgula fora do que a letra diz. E aí a gente cai no erro daqueles que leem o evangelho e o interpretam só pelo que está escrito e não pelo que ele traz de espírito por trás da letra. Né? O trabalho desenvolvido pelo Diálogo Fraterno no Centro Espírita abrange as seguintes atividades. Primeira, atividade de recepção. Sabe quando a pessoa chega e você fala para ela bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo, muito prazer, eu sou fulano, você é ciclano, tudo bem? É o primeiro contato. Aquilo já é o primeiro atendimento fraterno que você pode fazer. É muito comum em algumas casas em São Paulo essa recepção. Aí eu vejo outras casas que não há uma pessoa. Uhum. Sim, eu já trabalhei em casas que tem a recepção, que você tem que passar pela recepção, a pessoa para você, pergunta, primeira vez, você já conhece o espiritismo, faz uma mini triagem, você gostaria de passar em tal tratamento, você está precisando de alguma coisa, está com alguma dor, alguma enfermidade. É lógico que não é um processo fácil de implantação, precisa ter mão de obra, precisa ter local, isso, tá? Mas cada casa pode repensar sobre a forma como aborda a chegada de novos assistidos. Quantas vezes a pessoa chega atordoada, ela não tem a menor condição de pedir ajuda? Eu tive uma experiência interessante que eu fui numa casa espírita, não vou citar nomes, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas eu fui numa casa espírita aqui em Taubaté, eu entrei. Ninguém falou comigo. Eu sentei, eu assisti a palestra, eu tomei o passo,
eu saí, ninguém falou comigo. Qual o problema? E se eu tivesse com uma intenção suicida? Você acha que o fato de eu entrar, assistir a palestra, tomar o passe, passou a intenção suicida? Porque o que cura é o amor. Não é a palavra fria, não é só a imposição de mãos. O que cura é o amor. Então a gente precisa se preocupar com o outro. A gente precisa notar que a pessoa chegou. Não sei se vocês perceberam, cada um que entrou, eu olhei, eu dei uma boa tarde. Lógico que eu esperei vocês se acomodarem, para daí ver na lista quem é que está aqui, começar a conhecer vocês. Esse é um princípio de recepção fraterna. Tá? Muito bem. O segundo é a atividade de diálogo fraterno. Então começa recebendo e depois você tem a oportunidade de conversar. Vamos bater o papinho? Vamos tirar dúvidas? Vamos esclarecer coisas? Porque às vezes a pessoa não tem com quem conversar. Né? Principalmente no que diz respeito às experiências mediúnicas enfrentadas. Vejo espíritos e sou de uma família de outra crença? Ah, se eu falar isso aqui, me expulsam de casa. Né? Então tem coisas que às vezes a gente não tem com quem falar e a gente gostaria de poder falar sobre esse assunto. A casa espírita ela tem que ser acolhedora. Ela tem que estar aberta para ouvir as suas dificuldades e dúvidas e tentar, à luz do Evangelho, te esclarecer. A terceira é a atividade de explanação do Evangelho à luz da doutrina espírita. Olha que bacana. Isso quase todas as casas têm, né? Que é o momento do Evangelho, em que alguém faz a leitura, alguém faz a explanação. E a explanação ela é importante, por quê? Porque quando você pega o Evangelho e lê sozinho, vocês entendem tudo? Nem sempre, né? E às vezes quando você ouve outra pessoa explicando, você, opa, é mais ou menos isso que quer dizer. Só que a atividade de explanação do Evangelho, ela traz o ângulo de visão do expositor. E aí eu pergunto para vocês, quando vocês fazem o Evangelho no lar, sozinhos, é diferente de quando vocês fazem com outras pessoas? Porque cada um dá o seu ponto de vista, do seu entendimento, e às vezes você achava que tinha entendido a coisa. Quando alguém fala, não, mas eu vejo por outro ângulo, eu entendo diferente, aí você fala, puxa vida, nunca pensei assim. Por isso o evangelho, ele não deve ser feito sozinho. Pode, mas o ideal é que você faça em grupo. Porque quanto mais pessoas tentam entender, parece que mais a gente é abençoado. Tinha uma frase de Jesus que falava qualquer coisa assim, onde estiverem dois ou mais, ali eu estarei. Porque através da espiritualidade eles nos concedem melhores entendimentos. Muito bem. O item 4 é a atividade de atendimento pelo passe. O passe também é um atendimento fraterno. É uma doação energética, é amoroso, causa uma sensação de proximidade trabalhador e assistido. Né? A atividade de evangelho no lar, proposta aqui anteriormente, conversamos sobre ela, né? Depois nós vamos ter um capítulo no final só sobre ele. E é interessante que o evangelho no lar é você levar Jesus para sua casa. É muito importante realizá-lo. A atividade de implantação do evangelho no lar é diferente do evangelho no lar. Porque algumas casas têm grupos que são especializados em ir até a casa de alguém e começar a fazer o evangelho junto com aquela pessoa. O assistido, quando vem e fala assim, puxa, eu estou precisando de ajuda e tal, aí você fala, tá o livro do evangelho, faz o evangelho no lar. Nem sempre a pessoa vai conseguir fazer isso, pode falar. Então, quando eu tive acesso à escrita, foi exatamente isso que aconteceu. A entidade, falou, né, que eu precisava estudar, me deu o livro, e eu saí assim, eu saí atordoada. Sim. E depois eu fui procurar alguém e falei, gente, como que faz isso? Uhum. É só você ler, estou na mesma. Entendeu? Eu fiquei assim, perdida. Olha só que interessante. Aí depois eu fui, né, entender o que é. Uma vez eu estava morando no Rio de
E eles foram falar com Deus, né? Os 4 vezes seguidas, e eu já era escrita, já frequentava, mas como era nova, Sim. eles foram. Que bacana. Foi muito loucura. Que bacana. Então, só para ficar melhor registrado, porque às vezes não capta aqui no microfone, nós tivemos aqui a opinião de uma pessoa que entrou na casa espírita, recebeu o evangelho, foi orientada a fazê-lo, mas não sabia nem como começar isso. Ou às vezes não estava nem em condições de entender como iniciar algo no momento de dificuldade que está passando, de certa perturbação. E tivemos o caso de uma outra pessoa que recebeu a assistência de um grupo de uma casa espírita que foi até o seu lar e implantou ali durante 4 semanas 4 semanas implantando o evangelho no lar. Mas nem toda casa espírita tem um grupo, porque, como eu falei para vocês, gente, trabalhador está em falta. Né? Hoje em dia, trabalhador vale mais do que ouro, porque o trabalhador é extremamente importante. Né? E é curioso que nós temos uma certa dificuldade com o trabalho voluntário. Né? Não sei se vocês já perceberam, é assim, a pessoa quando chega e fala, eu quero trabalhar, eu quero ser voluntário. E aí ela fala, vou dedicar a terça-feira para fazer o trabalho. Beleza, ela começa. Passa algumas semanas. Ah, semana que vem eu não posso vir porque eu marquei médico. Na outra eu não posso vir porque é aniversário do meu filho. Na outra eu não posso vir porque eu vou viajar. E aí o que você percebe? A pessoa que tinha dedicado um dia e um horário para o trabalho voluntário vai marcar tudo o que não pode ser feito no seu horário de trabalho material no dia do voluntariado, porque ela não tem o mesmo peso de importância. E isso é difícil. E a casa espírita ou qualquer outra instituição de trabalho voluntariado precisa de pessoas disciplinadas e dedicadas. É preciso entender que é um trabalho sério, que a gente precisa se doar. Não que a gente não possa faltar, não é isso. Porque vai ter momentos que não tem como. Mas não faltar por qualquer coisa. Não inventar desculpas. Tentar realmente seguir a coisa a sério. O diálogo fraterno no centro espírita se fundamenta na seguinte passagem evangélica: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Mensagem de Jesus, consta lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 1. E é importante a gente entender essa passagem, porque ela retrata para nós o atendimento fraterno. Vamos destrinchá-la. Vamos fazer uma exegese. Vocês sabem o que é uma exegese? Não. É pegar um texto bíblico e estudá-lo. É se aprofundar no seu sentido. Então, às vezes, gente, aparecem palavras em livros ou em palestras, e essas palavras não são palavras do nosso dia a dia. E é muito importante que, como atendente fraterno, você fale para a pessoa se ela sabe o que é aquilo, se ela não sabe, explique para ela. Por exemplo, vocês viram a sigla FEB e CFN. Se você chega numa casa espírita, a pessoa fala assim, ah, você faz parte da FEB? E a pessoa fala, ah, que é isso? É de comer? Porque ela não conhece. Né? Tem algumas casas que colocam o estudo como, ah, vai ter o ESE. Você quer participar do ESE? Você quer participar da EAE? Não sei o que é isso. Estudo sistematizado da doutrina espírita, escola de aprendizes do Evangelho, curso de iniciação espírita. A gente pode usar siglas, mas a gente precisa explicar, porque não é todo mundo que sabe. Tá? Então, a exegese é um estudo mais aprofundado, com uma visão aqui que ele vai ser feito, psicológica transpessoal, ou seja, envolvendo o nosso mental e se aprofundando em algo que transcende, que vai além da matéria. Tá? Desses versículos, contextualizando-os nas atividades do diálogo fraterno no centro espírita. Primeira parte. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. A essência do diálogo fraterno é proporcionar o quê? Alívio.
Essa é a essência, é o principal motivo do diálogo fraterno. Aqueles que se encontram aflitos e sobrecarregados e que buscam o centro espírita onde esperam encontrar Jesus por meio do cristianismo redivivo pela doutrina espírita. E essa fala, gente, talvez seja uma das mais importantes nessa exegese que nós estamos fazendo. Por quê? Se você entrar na casa espírita e não encontrar Jesus, sai correndo. Ué, não é verdade? A casa espírita, ela é um reflexo da moral do Cristo, do amor do Cristo, do bem que o Cristo nos ensina a fazer. Se você não encontra Jesus ali, por que você vai ficar ali? Porque se não tem Jesus, o que vai ter? Interesse, egoísmo. Não vai aparecer o bem que a gente precisa. Né? Então é um convite, o diálogo fraterno é um convite para a gente se aproximar do Cristo. Os trabalhadores do diálogo fraterno têm como compromisso principal proporcionar alívio, em nome de Jesus. Olha só, gente, não sou eu, não. Eu vou fazer o bem representando o Cristo. É importante isso? É muito importante isso? Mais do que vocês imaginam. Né? A todas as pessoas aflitas. Ah, então eu não posso escolher quem eu quero ajudar? Não. Todos que sofrem, independente. E se chega aquela pessoa que você não gosta? Aí o problema é seu, né? É você que não gosta, não é você que tem que aprender a amá-la? E sobrecarregadas, especialmente aquelas que buscam o centro espírita pela primeira vez. Olha só, especialmente quem chega pela primeira vez. Quem chega transtornado, chorando, perturbado, aflito, sem um chão, precisa ser acolhido, precisa ser auxiliado. Né? Para que esses trabalhadores possam realmente proporcionar alívio, devem estar em sintonia com os benfeitores espirituais, que trabalham em nome de Jesus nas várias atividades do centro espírita. Quer dizer que eu tenho que fazer uma oração para me equilibrar, para fazer o atendimento fraterno? Só a oração basta? Não necessariamente. Quer dizer que eu tenho que ter um propósito na mesma direção do Cristo, ou seja, querer servir mais do que ser servido, querer amar mais do que ser amado, querer compreender mais do que ser compreendido? Olha que bacana. Como o trabalhador precisa estar em sintonia com o mais alto. Por quê? Porque se a boca fala, ela fala o que está no coração. E se o teu coração não está sintonizado com Jesus, a gente acaba falando coisa que não deve. Essa sintonia somente será possível a partir do exercício de duas virtudes cristãs fundamentais. A primeira, amor cristão. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus, capítulo 22, versículo 39. Amor cristão é um amor muito belo. É um amor divino. Não é um amor seletivo. É um amor que você dá para o outro do mesmo jeito que você gostaria de receber. É um amor profundo. Segundo, compaixão cristã. Tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Mateus capítulo 7, versículo 12. Compaixão não é ter dó de ninguém. Compaixão é você olhar para o seu próximo e se mover de um sentimento questionador assim, Senhor, o que eu posso fazer para aliviar o fardo do meu irmão? Não é fazer por ele o que lhe cabe, é aliviar o seu sofrimento. Como eu posso me tornar um instrumento da divindade nesse momento? Como eu posso ser útil? Ok?
Somente exercitando essas duas virtudes seremos instrumentos fiéis de Jesus para aliviar os aflitos de todas as classes sociais que buscam os centros espíritas diariamente em busca de alívio para as suas dores. Ah, gente, todas as classes sociais precisam então de ajuda. Se o rico bate a porta, você vai atendê-lo. Se o pobre bate a porta, você vai atendê-lo. Se o hétero bate a porta, você vai atendê-lo. Se o homossexual bate a porta, você vai atendê-lo. Se há em você qualquer preconceito, comece a repensar porque Jesus não selecionava ninguém. Jesus estendia a mão para todos. Jesus amou incondicionalmente. Não é ele o nosso modelo e guia? Então, o espírita que se diz cristão, mas carrega no coração um preconceito, ainda não é cristão. Quanto esforço a humanidade ainda tem que realizar? Como nós estamos ainda lutando contra nós mesmos? Diálogo fraterno é uma oportunidade maravilhosa de você se descobrir. Porque vão sentar na sua frente pessoas que vão começar a falar de coisas que você vai se escandalizar. E aí você vai falar, eu não sabia que eu não conseguiria lidar tão facilmente com isso. Eu nunca pensei que eu fosse me deparar com essa situação. E aí você vai trazer para você, e se fosse eu no lugar dela? Se fosse eu passando por isso? Essas reflexões de quem atende fraternalmente o próximo fazem com que a gente cresça moralmente muito. Falam que quando a gente ajuda o próximo, geralmente quem é mais ajudado somos nós e que é a pessoa. E nessas fragilidades do outro, pode estar disparando daqueles em nós. Então temos que ficar bem. Não quero pular e tal, pessoa. É isso mesmo. Uma coisa que pode acontecer com a gente, ele dá aquela mexida ali, então. E agora? Eu não resolvi lá, que resolver agora para poder ajudá-lo? Sim. E é interessante porque quando a gente não é testado, não é provocado, muitas vezes a gente acha que já é bom. Até a gente encontrar aquele ponto, aquela situação dolorosa, aquele momento que você fala, isso é indigesto para mim. Isso é difícil de lidar. Então, muitas vezes, você vai lidar com pessoas que vão trazer coisas simples. Por exemplo, o que é o Espiritismo? Vocês oram? Vocês fazem caridade? São perguntas fáceis até de responder. Outras vezes, você vai lidar com pessoas que vão falar assim: fui abusada. Meu filho, uma criança, foi abusado pelo meu marido. Vivenciei um assassinato e eu sou cúmplice. Coisas que vocês vão ver que são chocantes e que a pessoa está tendo coragem de contar para você. Para você. Mas que ela não tem coragem de contar para outras pessoas. Como lidar com isso? Terei estômago? Serei capaz de acolher? Ou eu vou sair correndo da casa espírita e denunciar? É importante sempre passar pelo crivo da razão e colocar Jesus no nosso lugar. O que Jesus faria? Porque Jesus atendeu muitos que eram criminosos, gente. Eram criminosos. A fala de Jesus era: espera só um pouquinho que eu vou curar você já já, espera que eu vou denunciar você ali. Não. O que Jesus fazia? Atendia amorosamente e depois você falava: não volte a pecar. Mas por que Jesus fazia isso e deixava o criminoso ir embora? Vocês sabem? Porque nenhum de nós tem o direito de levantar o braço vingador. Porque todos nós temos o entendimento através da doutrina espírita que é Deus que, através da lei divina, vai corrigir o outro. Nós só podemos falar e orientar com amor para que a pessoa entenda que aquilo talvez já não esteja mais
correto e que ela precisa modificar-se para melhor, a fim de que a partir daquele ponto nasça o homem novo, a mulher nova, que passe a agir no caminho do bem, e ela mesma, por si só, um dia, ela vai falar, para eu ficar em paz com a minha consciência, eu vou lá me denunciar. Diga. Desenvolver também uma evolução moral. Porque nós não somos ali os juízes, moralistas e condenadores. Nós somos atendentes fraternos amorosos. Né? Muito bem. Todo centro espírita que pretende ser um local em que se vivencia a doutrina espírita, o consolador prometido por Jesus, deve manter a atividade de diálogo fraterno para proporcionar esse alívio. Olha só, gente, não tem exceção. Toda casa espírita precisa aprender a acolher. Então, quando você entra na casa espírita e não tem acolhimento, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa faltando. Para que possamos realizar com eficiência e eficácia essas atividades, é fundamental que nos perguntemos: se eu estivesse aflito, carregando dores, as mais diversas, como eu gostaria de ser recebido e atendido em um centro espírita? Para que eu possa melhor servir, eu preciso entender, e se fosse eu chegando ali naquela situação? Como eu gostaria que me recebessem? E aí a forma como eu entendi que eu deveria ser recebido é a forma como eu vou começar a agir. Talvez ainda não seja a melhor forma, mas eu vou tentar. E por tentativa e erro, eu vou me aproximando da sensibilidade do Mestre e vou conseguindo envolver o meu próximo com amor, com paz, com alegria. Esse é um outro ponto. É preciso ser alegre. E não é o alegre excessivo, o alegre gozador, não é isso. Alegre de sorrir. Alegre de mostre os dentes. Seus dentes são bonitos, você é bonito. Você não precisa ter vergonha de se mostrar. Mas seja contagiante. Porque tem gente que acha que o espírito superior ele é sisudo, ele é sério, ele é bravo. Não é, gente. O espírito superior ele é leve, ele é calmo, ele é sereno. Ele fala o necessário e ele fala às vezes muito e pouco. E quando ele precisa dar um puxão de orelha, ele é amoroso. Então ele não vai falar para você, ai, para logo de fazer isso que você está fazendo, está errado. Não. Na mensagem mediúnica você vai ouvir, meu irmão, já sabes o que fazes e que está errado. Só viestes aqui buscar uma confirmação. Por que insisto? Ele deixa para nós. Nos cabe assumir a tarefa de correção. Senão ele tira nosso mérito. Né? Gostaria de ser recebido friamente? Não. De forma alguma, né? Gostaria que a minha presença nem tivesse sido notada pelos dirigentes e trabalhadores do centro? Menos ainda. Porque parece que não é um local de acolhimento. As respostas a essas perguntas com certeza vão nos remeter à reflexão sobre as virtudes cristãs, referidas anteriormente, para podermos exercitá-las com o nosso próximo como gostaríamos que fossem exercitadas conosco. Portanto, somos convidados a proporcionar alívio às dores de nossos semelhantes em nome de Jesus, da mesma forma que gostaríamos que alguém fizesse o mesmo conosco. Olha que bacana. Agir como Jesus agiria, nos colocando realmente como trabalhadores dele, refletindo a sua luz, o seu amor, para que a gente seja apenas um canal da vontade divina. O que Jesus veio fazer não era a vontade do Pai? Nós somos convidados a fazer a vontade do Pai também. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas.
Eu tenho uma pergunta para vocês. Quando vocês estão com um problema, uma coisa que parece que já está pesado de carregar, que já é difícil de lidar, por que o fardo de Jesus é melhor? Por quê? Vou largar aqui meu fardo, meu peso, meu problema, vou pegar o de Jesus. Na compreensão do problema. Então tem um problema, eu continuo com o problema. Se eu troco o fardo, eu continuo com o problema. Porque o fardo é o peso que eu carrego, certo? É uma coisa, o fardo é outra. E aí? A grande questão que as pessoas às vezes não se atentam é o que é o fardo que Jesus diz que é mais leve? O que é o fardo que Jesus diz que é mais leve? Eu penso que está aqui nesse mundo. Está conectado a isso, está quase lá. Está bem conectado a isso, está quase lá. Bem e mal sofrer. Ainda não é. Qual a nossa proposta aqui na Terra? Qual o fardo que Jesus nos oferece? Pega o fardo que é simples, que o Pai te deu, que é de evoluir, larga o resto e vai evoluir, criatura. Porque quando nós pegamos um fardo pesado que a gente arrasta, que a gente não suporta, é tudo que a gente colocou nas costas e que não é nosso. Deus não dá um fardo mais pesado do que o seu filho é capaz de carregar. Ou seja, o fardo que Deus dá é só o da evolução. Quando você não está conseguindo carregar, você está carregando coisa que não é para você carregar. E como é difícil para a gente enxergar que a gente está pegando coisa que não é nossa e que a gente tem que deixar pelo caminho. Para cara, larga disso. Aquela história de querer ajudar, quem não quer ser ajudado, né? A gente traz o problema da pessoa para a gente, não resolve o nosso desejo. E o problema vai um pouco mais além, porque muitas vezes a gente quer se ajudar sem querer ser ajudado. Nós não queremos receber ajuda nem de nós mesmos. Sabe quando alguém fala assim, eu sei que isso é errado, mas é tão gostoso fazer e eu não quero parar. Gente, é natural que a gente fala que tem um entendimento, mas a gente não quer largar o problema. Então o fardo de Jesus é leve por isso. É um fardo que só visa a evolução da criatura, que já é dificuldade o suficiente para nós. Ou vocês acham que é fácil desenvolver virtudes? Dá um trabalhinho, não dá? Então, neste versículo, Jesus deixa claro que ele não veio apenas para proporcionar alívio, mas, como mestre que é, veio para que aprendamos com ele. Porque se Jesus fosse só o alívio, ele seria um remédio. O remédio faz isso, ele muitas vezes tira a nossa dor. Mas Jesus é muito mais que um remédio. Jesus é o caminho. Como assim o caminho? O caminho que nós devemos trilhar para parar de errar, para parar de sofrer, para deixar de ser tão difícil como nós somos ainda. É o que ele nos convida neste versículo, que encontremos o repouso para as nossas almas a partir do aprendizado. Repouso é quando você encontra aquele estado de equilíbrio, aquele estado de paz, mas você precisa entender como chegar nele. Você precisa, portanto, estudar, refletir, se conhecer para transformar-se. Tem gente que acha que repouso é deitar na rede e balançar. E não é. O corpo físico precisa do repouso, mas a alma também. Porque se o corpo está em paz e a alma não está, no integral você não está. Seria pegar aquela dificuldade que a gente está passando e olhar de uma forma que nos traga essa evolução, olhar de uma forma diferente? O olhar do Cristo é o olhar para o futuro, não é? Eu sempre falo nos nossos estudos que Jesus é profético.
Quando ele fala uma coisa, ele não fala para o hoje, ele fala para o hoje conectando com o amanhã. E tudo que a gente passa, eu preciso parar e olhar assim, tá, hoje isso aqui dói, hoje isso aqui é difícil, hoje isso aqui não tá legal, mas tem um ensinamento muito grande por trás disso daqui. E se eu aprender agora, eu não sofro mais com isso. A minha vida melhora. Então não basta ter fé se não tiver entendimento. Porque Jesus vem nos ensinar, vem esclarecer, vem abrir mentes e corações. O trabalhador do diálogo fraterno deverá estar atento a essa questão para que não seja instrumento de dependência psicológica daqueles que querem apenas alívio e não vão além disso, tornando o atendimento espiritual nas suas diferentes modalidades uma busca de alívio incessante, a chamada dependência, sem transformação das necessidades do atendido. Uma vez que você atende uma pessoa que está em dificuldade, às vezes a pessoa retorna na semana seguinte com os mesmos questionamentos, mesmo você já tendo tentado ajudar. Você tenta de novo. Ela vem na outra semana com a mesma postura, mesmo questionamento. E você começa a perceber que ela entende o que você orienta à luz do Evangelho, mas ela não faz. E o que ela está fazendo? Criou a dependência. É mais fácil eu ir na casa espírita, passar no diálogo fraterno, para alguém me ouvir desabafar e pronto, aliviou minha consciência. Só que ela volta a cometer o mesmo erro. É mais fácil eu ir toda semana na casa espírita e tomar um passe. Ai, eu junto um monte de energia ruim durante a semana, eu vou na casa espírita e tomo um passe. Agora eu tô bom. Só que durante a semana eu volto a acumular aquela energia. O problema está sempre na sintonia, ou seja, o pensamento que sintoniza com aquilo que não é bom, na ação equivocada, na falta de dedicação à oração, porque a gente lembra muito de orar quando a gente está na parte difícil do nosso dia. Meu Deus, agora eu vou parar de fazer uma oração porque, nossa, está difícil a coisa. Peraí, mas você vai parar só porque está difícil a coisa? Quando Paulo de Tarso nos dizia o quê? Em tudo rendei graças ao Senhor. Oração, gente, deve ser uma constante na nossa vida sem que você tenha que falar o Pai Nosso e a Ave Maria toda hora. A oração, gente, é assim, vai lavar uma louça, a esposa deixou a louça para você lavar, que bênção, Senhor. Nossa, quanta louça eu tenho para lavar, que coisa boa. Os maridos são assim, né, gente? Né? Não chegou ainda? Né? Ou seja, a gente não percebe como a gente pode transformar uma coisa que às vezes é uma obrigação, é algo que eu tenho mesmo que fazer, que posso até não é tão agradável de se fazer, mas eu posso transformar aquilo num momento de oração. Porque se sujou a louça é porque teve o que comer. Se pode lavar a louça é porque tem saúde de estar em pé numa pia com as mãos lavando. Tem gente que não tem. Né? E quando acontece a pessoa criar essa dependência, como a pessoa que está ali atendendo, porque ela Desvincula a dependência? Olha só, o questionamento então dela é se a pessoa entrou numa dependência, vindo várias vezes ao diálogo fraterno, como que a gente contorna esse problema e desvincula, né, a pessoa dessa dependência? Orientando com amor, esclarecendo a ela o seguinte: meu irmão, minha irmã, você veio aqui já há algumas semanas trazendo esse questionamento. E quando você conversou comigo, você saiu daqui mais aliviado? Joga para a pessoa. Sim, nossa, me senti melhor. Que bom. Mas você retornou na semana seguinte trazendo o mesmo problema, lembra disso? É verdade. E nesse período de um atendimento ao outro, você se prontificou a fazer as mudanças em você, nas suas atitudes, nos seus pensamentos, que proporcionariam o alívio para que você não entrasse de novo nessa perturbação? Com sinceridade, me diga, você está fazendo o que foi proposto? E deixa a pessoa.
Ai, é muito difícil. Ai, eu não consigo. Calma. Porque você não está sozinho. Você é capaz. E nós estamos aqui para lhe estender a mão e auxílio. Mas nós não podemos fazer por você o que cabe a você fazer. Então, se você quiser e se esforçar, você é capaz de sair dessa situação. Aproveite o que está sendo ofertado para você. Aproveite essas reflexões, esses ensinamentos do Cristo, esse amor que você recebe de nós. Porque tem muitos que não estão recebendo isso. E esse sim tem o direito de falar que não consegue. Você é capaz. Eleve a pessoa à condição de igual a você. Coloque-a no patamar de capaz de vencer todo e qualquer desafio. Porque muitas vezes a gente se faz de vítima. Muitas vezes a gente se coloca numa situação de fraqueza. Pode falar. Algumas casas trabalham fixando um período de atendimento. Você vai ter uma três, a pessoa tem uma vez, aí a partir disso é feito uma triagem que a pessoa quer fazer, então ó, você vai fazer o passo simples, o passo não sei o que, não sei o que. Aí daqui a um mês a gente volta no atendimento da perna, para ver como é que tá. E aí dá já essa orientação. Perfeito. É interessante que assim, não existe um padrão de atendimentos, de passes que a pessoa tome que vá resolver o problema. Isso a gente precisa entender. A casa pode até tentar ajudar dessa forma, mas ela não pode estabelecer, olha, você tomou 4 passes, fez 2 atendimentos, agora não, já tem que ter resolvido o problema. Por quê? Porque a gente entende que há casos e casos, né? E até a gente vai ver isso no nosso estudo aqui, não tem então um limite determinado. O que eu recomendo é assim: a cada um olhe com compaixão, use de empatia. No caso de dependência, isso facilitaria para que não houvesse uma dependência, porque a pessoa tem uma orientação certa que a pessoa vai fazer. Parece. Porque se você falar assim, olha, tem um limite de atendimento, de passos que você vai tomar, tal, e aí você sabe, a pessoa não vai ficar dependente. Ela sai de uma casa, vai na outra. Ela vai manter o padrão de atitude. A compreensão dela pode não ser imediata, pode ser devagar. Pode ser devagar, né? O número de casos que a casa deu não é suficiente para ela sentir, encaixar. Tá no loop. Uma conversação digital, uma terapia que você precisa de algo mais tempo. Vai falar para mim, vai se conhecer primeiro. Seu problema é estar exatamente isso. Legal. Nós vamos ter uma parte que nós vamos falar sobre isso também, mas já adiantando, né? A questão da pessoa estar num loop de acontecimentos, parece que ela sai daquilo, mas volta a acontecer. Ela sai daquilo, volta a acontecer. O tratamento terapêutico por um profissional jamais deve ser interrompido e sempre oferecido para a pessoa, né, sugerido para que ela busque uma ajuda com um profissional. A função do diálogo fraterno é o tratamento da alma, mas existem casos que a pessoa precisa até entrar numa medicação. Então a gente não substitui o médico. É um tratamento que ocorre paralelo. Quando a pessoa sai da situação, mas volta e entra no loop, depois sai e volta de novo, sai e volta de novo, você pode e deve chamar a pessoa a reflexões mais profundas assim. Quando você parou de fazer isso, você se sentiu bem? Sim. Quando você voltou a fazer, o problema voltou? Sim. Então, aonde está o problema? Você. Porque você volta a fazer, você volta a agir. Às vezes pode ser um relacionamento abusivo, algo do tipo, que a pessoa volta a procurar o mesmo perfil de pessoas. Às vezes pode ser no trabalho, a pessoa começa empolgada num trabalho e de repente ela
toma uma atitude, por exemplo, de eu já estou empregada, eu não vou preciso trabalhar, não sei o quê, aí ela é demitida, aí ela faz isso de novo e de novo. Então, muitas vezes, a gente costuma repetir padrões. E aí o terapeuta pode ajudar e você também pode falar para ela, reflita. O que é que você tem feito que tem trazido o mesmo problema à tona? Porque não é um acaso, né? Pode falar. E quando a resistência da própria Uhum. Nesse caso é a pessoa que não quer, né? A gente não obriga. Jesus não obriga. Jesus curou 10 leprosos. Quantos voltaram para agradecer? Um. E os outros 9? Foram fazer o quê? Segundo Joana de Ângeles, em uma de suas obras, ela nos diz que os outros 9 foram ingratos. E quando Jesus questiona onde estão os outros 9, o rapaz não sabia responder. E Joana narra que eles, pela ingratidão, haveriam de passar novamente ao looping, passar novamente pelo problema da enfermidade da lepra. Porque Jesus não veio para curar corpos, mas sim almas. Se a alma não cura, o corpo adoece de novo. Então, a repetição do erro, mesmo que você tenha um alívio ali imediato, se você volta a repetir o erro, vai voltar o problema. Se eu coloco a mão no fogo, vai doer, não vai? Tirei. Passei pomada, curei, sarou. Nossa, não tem mais nada, ficou nem marca. Põe a mão no fogo de novo. Vai queimar, vai doer. E é básico, muitas vezes a gente não percebe, só que às vezes nós não queremos parar de agir no erro. E aí o problema está em mim, porque sem vontade de mudar, por que a doutrina espírita martela tanto na nossa cabeça a reforma íntima? Ué, porque se eu entrar para o espiritismo e não modificar-me para melhor, eu não entrei no espiritismo, gente. Eu só vim assistir palestra. Pode falar. existe a possibilidade da resistência a nível espiritual. Você quer dizer. A resistência daquela alma, é uma resistência mais espiritual. Sim. Mas sempre, isso é importante de vocês entenderem, tá? Ela está falando de um processo obsessivo, certo? Um espírito te induzindo. Quando é auto-obsessivo, não tem nada acima, sou eu mesmo. Se é auto-obsessivo, sou eu para comigo mesmo. Quando a gente fala algo acima está me influenciando, é espiritual. E olha que interessante, né? Se você tem um processo obsessivo acontecendo, Evangelho segundo o Espiritismo tem uma mensagem que diz assim: a melhor desobsessão é você mudar o seu comportamento, o seu pensamento. É você ser uma pessoa melhor. Mas eu não tenho que passar num processo de desobsessão na casa espírita? Pode te ajudar. Principalmente as que são mais graves, como subjugação. Mas em todas as obsessões, é você quem tem que lutar para sair daquele padrão. Por quê? Porque o que o obsessor faz, gente? O obsessor pega a tua mão para você cometer o erro? Não. Ele sugestiona. Vamos fazer tal coisa? Vamos usar droga? Vamos roubar? Vamos matar? Ele te sugestiona. Quem é que cede? Eu. Quem é o fraco? Eu. Quem tem que se esforçar e melhorar? Eu. Então, a função do diálogo fraterno vai ser reconhecer quando tem um processo obsessivo, ajudar aquela pessoa a se fortalecer e, se necessário, encaminhar ela para um tratamento de desobsessão. Algumas casas oferecem a desobsessão à distância, a pessoa não passa direto no grupo mediúnico. Outras casas preferem que a pessoa passe pelo grupo mediúnico, e aí é um pouquinho mais complicado, porque vem o obsessor e confronta a pessoa. E aí o obsessor vai confrontar a pessoa. E às vezes não é fácil você lidar com isso, tá? Mas a verdade é que ele é um irmão necessitado também. E quando se trata dessa auto-obsessão, como você falou, aí é só mesmo trazer a pessoa essa Reflexão. reflexão e Ela, ajudar, não tem como, é
né? Mas assim, orientar ela não vai se comportamento. Tem coisas que a gente faz que a gente não percebe que está fazendo. Até que alguém vem e fala assim, mas por que você faz isso? Aí você fala, eu? Eu não faço isso não. Faz. E aí quando você começa a prestar atenção e você descobre que é você que está fazendo, aí você sai da auto-obsessão. Você sai para uma busca de, cara, eu preciso mudar isso aqui, né? Preciso melhorar. Quando a pessoa tem essa dificuldade de mudar, mesmo tendo consciência que ela está nesse processo, eles são sábios. Tem alguma coisa que a gente pode fazer? Tem na minha terapeuta. É o terapeuta? Existem muitos caminhos, tá, gente? Não existe um único. A oração fortalece, não fortalece? É a nossa conexão com o divino. Meditação acalma. Música alegra. Conversa fraterna esclarece. Tratamento terapêutico direciona para a evolução, para a correção. Então tem muitos caminhos. Como eu disse, tem casos e casos. Você precisa ter o tato de conversar com a pessoa e perguntar para ela o que você já fez. Essa é uma questão importante. O que você já fez? E ela não quer. Você quer? É isso que você quer? Você quer parar com esse problema? Você quer sair disso? Porque nem sempre a pessoa quer. Confrontar com a verdade, né? Você já viu que o psicólogo ele nunca fala para a pessoa o que ela tem que fazer? O que o psicólogo faz? Ele pergunta. É. Por quê? Porque a pessoa é quem tem que fazer a modificação nela. A gente não está corrigindo ninguém. A gente está mostrando Jesus ensina a agir assim. Por que você não tenta? Faz isso. Se você quiser ajuda, a gente tenta te ajudar. Como atendentes fraternos, dialogadores fraternos, nunca daremos uma solução. Sempre mostraremos atitudes. Na verdade, tem uma diferença. O psicólogo não dá a solução. O atendente fraterno dá porque ele pega Jesus e mostra a solução é essa aqui. Ó. Jesus agia assim. Então você dá a solução sem falar para a pessoa. Eu estou te dando a solução. Você mostra para ela o exemplo que é Jesus. E dá o caminho. Não fala de religião e até ele não. Assim, a gente tem que tomar cuidado com isso, essa questão do achismo. Eu acho que você deve fazer. Não, tá? Jesus nos orienta a agir dessa forma. O que você acha de tentar? Porque se você tentar e isso te fizer bem, ótimo, você achou a solução. Ok? Então, o cara que vai trabalhar no diálogo fraterno tem que ter um conhecimento considerável, né, do evangelho e essas coisas, porque senão a gente cai no achismo. Será parte também do nosso estudo, nós vamos falar sobre isso. A questão da gente se preparar, da gente ler bastante, da gente fazer grupos de estudo. Uma coisa que vocês têm que ter em mente, tá, gente? Tem gente que às vezes faz um curso espírita e acha que acabou, sabe tudo. Não existe isso. A gente está em constante aprendizado. Cada estudo que a gente faz, cada grupo que a gente se une, a gente troca figurinha, a gente aprende. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo, uns aprendem com os outros. Reflexões. Estou vendo que alguns fazem anotações, outros vão querer assistir a aula depois de novo. Se Deus quiser, vai estar tudo certinho, vai estar gravado. Mas, assim, o que importa é isso. É a gente depois refletir profundamente sobre tudo que a gente está absorvendo. Porque isso vai permitir o nosso próprio crescimento como trabalhadores do Cristo. Lembre-se que Jesus, quando chamou os apóstolos, ele não exigiu currículo, ele não exigiu preparação, ele não exigiu senão a humildade. Mas ele fez o que? Ele preparou cada um dos seus apóstolos em situações. Quando Jesus fala assim, vai de 2 em 2 lá pregar o evangelho, curar em meu nome, os caras deviam ter regalado os olhos e falar assim, Jesus. Mas já eu nem peguei o certificado. Eu ainda não peguei o certificado de Jesus, né? Tá ok? Então, a doutrina espírita existe na vida de todos nós para reviver a proposta cristã em espírito e verdade.
Nessa proposta não há espaço para que fiquemos indefinidamente como necessitados de alívio. Um centro espírita fiel aos postulados da doutrina jamais deverá ser instrumento desse tipo de viciação, muito comum em nossa sociedade, devido à acomodação que muitos ainda mantêm. Evitar ao máximo, tá, que a pessoa fique presa. Você só vai ficar bem se você vier na minha casa, no meu centro espírita, se você tomar o meu passe, se você passar no meu diálogo, porque isso não existe, tá, gente? Okay? Por meio do diálogo fraterno, a atitude do trabalhador deverá ser sempre de consolar e esclarecer, de modo que a pessoa atendida possa compreender que todo atendimento a ela prestado é para que ela possa se fortalecer e depois amplie as suas possibilidades a partir do conhecimento das verdades cristãs, desenvolvendo o que Jesus denomina de repouso para a alma. Uma vez que a gente conhece mesmo Jesus, que a gente entende a proposta do Cristo, a gente começa a se acalmar e começa a vivenciar. Vão aparecer espinhos ainda? Vão. Vão ter dificuldades? Vão. O trabalhador espírita não está isento disso. Virei espírita agora, não tem mais problema na minha vida. Mentira. Neste versículo, todos nós somos convidados por Jesus a desenvolver outra virtude, que é a sabedoria cristã. Então, olha só. A sabedoria cristã é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. Por que a verdade liberta? Ela dá uma maior chance de conhecer a experiência. Porque a mentira, gente, sempre leva para o caminho errado. Sempre engana. E ela é mais fácil. A mentira justamente é falada por aquilo que você sabe que a pessoa está querendo ouvir, está querendo receber. A verdade, às vezes, dói um pouco na gente, mas ela dói muito menos do que a mentira, porque a mentira somada lá na frente, ela arrebenta para a gente. Né? Então, vivenciar a verdade, e na base do triângulo nós temos saber a verdade e sentir a verdade. Saber é conhecer, certo? Mas se eu conheço e não sinto, basta. Eu preciso sentir. Então, se eu decorar o livro dos Espíritos, souber questão por questão, vírgula por vírgula, e não sentir nada de diferente naquele aprendizado, valeu a pena? Porque até papagaio repete. Mas saber e entender e sentir e se aprofundar me leva ao topo da pirâmide. Qual que era o topo da pirâmide? Vivenciar. Se eu sei e eu sinto, eu faço. É a conexão. Para que eu possa evoluir, para que eu possa caminhar na pirâmide que aponta para onde? Para Deus. O estudo metódico do Evangelho de Jesus, seja por meio do Novo Testamento ou pelo Evangelho segundo o Espiritismo, é fundamental para que conheçamos a verdade, para que a verdade nos liberte, conforme ensina Jesus. Todos somos convidados a conhecer a verdade universal, e o Evangelho de Jesus é uma síntese, é um resumo dessa verdade. Toda pessoa atendida pelo diálogo fraterno deve também ser orientada a buscar o estudo sistematizado da doutrina espírita para conhecer os desdobramentos do Evangelho de Jesus redivivo pela doutrina espírita, de modo a ampliar a sua capacidade de compreensão da verdade universal, na busca da sabedoria que todos somos convidados a desenvolver. Essa fala sobre o estudo sistematizado, existem vários estudos da doutrina espírita, do Evangelho, que podem trazer o clareamento que você precisa, o entendimento que você precisa. O que é o estudo sistematizado? É você pegar as 5 obras de Kardec, fazer conexões. Estou falando dessa questão, aí no outro livro tem falando sobre isso, e no outro tem falando sobre isso. Ou seja, é um estudo metódico. Ele é muito útil, mas tem pessoas que preferem estudar livro a livro, lendo um por um, e depois fazer as suas próprias conexões. Né? Cada um de nós vai achar o melhor meio de aprender. Às vezes você entra no estudo sistematizado e fala, não gostei. Às vezes você entra no outro que está lendo versículo por versículo e fala, nossa, que legal, agora faz sentido para mim. Então você vai se sentir melhor no estudo que você tiver. Bom? Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Jesus conclui o seu pensamento abordando a suavidade e a leveza que todos somos convidados a viver.
No diálogo fraterno, deveremos sempre abordar a vida dessa forma para que as pessoas atendidas possam realmente encontrar alívio que necessitam e o repouso para a alma, meta fundamental da vida de todos nós. Olha que legal, gente. Encontrar alívio, repouso para a alma, ser feliz. Poxa, a gente nasceu para ser feliz. Só que a gente tem dificuldade de encontrar essa felicidade. Tanto é que tem o capítulo que fala: a felicidade não é deste mundo, porque a gente está procurando nas coisas materiais. Mas se você procurar a felicidade dentro de você, no amor que Deus colocou lá dentro, você encontra. Você pode ser feliz neste mundo se você não pertencer a esse mundo. Se você estiver dele e não for posse dele. Porque tudo nesse mundo vai perecer. Por mais que você seja jovem, bonito e saudável, e fale, eu sou feliz porque eu tenho tudo, porque eu sou jovem, sou bonito, sou saudável. De repente, um momento você vai adoecer, no momento você vai envelhecer, no momento as coisas não vão ser como era antes. Então, se prendeu na felicidade desse mundo, ela é perecível, ela acaba. Se fixou a visão na vida futura, ô rapaz, que coisa bonita. Como é bom saber que daqui para frente vai ser só melhor. E só depende de mim, do meu esforço, em buscar essa verdade. E que não está no Espiritismo, hein? A verdade está em tudo, em qualquer religião. Sabedoria judaica dizia que a Torá, que é a lei, ela tem 60 facetas. O que isso significa? Tem 60 formas de você enxergar com entendimento diferente. Mais ou menos tem um pedacinho da verdade em cada religião, em cada pessoa, em cada situação. A verdade mesmo é a união de tudo. E aí você fala, cara, agora eu entendi, porque todos estão certos. Agora, se eu falar que só eu tenho a verdade, só eu, só o Espiritismo, já errei. Que eu deixo muita sabedoria para trás, de lado. Dúvidas?